Santana de Parnaíba foi fundada em 1580 pela matriarca mameluca Susana Dias e por seu filho, um menino que depois seria importante capitão de bandeiras, o bandeirante André Fernandes, que colaborou na descoberta e expansão do território nacional. A história da cidade está diretamente ligada ao rio Tietê, que corre para dentro do continente, circunstância esta que o transformou na principal via de exploração portuguesa, cujo objetivo era disputar terra dos espanhóis, descobrir metais, pedras preciosas e arregimentar mão de obra. Em 14 de novembro de 1625, o povoado foi elevado à condição de vila, sendo a capela de Santa Ana transformada em igreja matriz. Nesta data, constituiu-se, portanto, a Câmara de Santana de Parnaíba, a terceira Casa de Leis Serra Acima, a 7ª do estado de São Paulo e a 17ª no país. As câmaras municipais, ou câmaras de vereadores, são a célula inicial de toda a estrutura política construída pelo povo brasileiro. Suas velhas atas contêm a memória dos municípios e dados essenciais para a reconstituição da história da nação. Em seus registros ficaram e ficarão sempre marcados os anseios do brasileiro e nela sempre prevalecerá o espírito democrático e a representação legítima da vontade do povo. Olha, para começar, nós nunca perdemos uma sessão de Câmara. Muitas vezes nós ia lá para falar com o governador. Sede lá, via, ele falava uma coisa, não tinha nada. É muito simples, simples. Essa aí foi boa. Foi para Curitiba. Aí chegou numa serra, que tinha uma serra lá, a última serra para chegar em Curitiba, acabou a gasolina. Aí quem que ia buscar gasolina? Se eu não vou, o meu pé não ajuda. Lá vai o Guinaldo, deu a volta assim, uma volta grande, e veio de lá do outro lado. Nós estamos aqui hoje para falar de uma lei que foi muito importante na minha carreira política, né? Todos sabem que eu tenho 32 anos de carreira política, 7 mandatos, e eu sempre me preocupei com o ex-vereador. A importância dessa lei é que nós homenageamos as pessoas que fizeram história dessa cidade, as pessoas que realmente produziram e cresceram essa cidade. Lembro eu, nos anos 80, uma cidade pobre, uma cidade carente, uma cidade do terceiro mundo. E graças ao trabalho dos ex-vereadores e dos atuais hoje, a cidade cresceu. E a partir de 2008, a cada 2 anos, a Câmara faz isso. Hoje, com a demissão do Ronaldo, estamos marcando aqui a presença e dizer para os ex-vereadores que é um prazer imenso ter eles aqui e que é uma forma de reconhecer o trabalho do passado. Eu sempre digo, Santana do Parnaíba é grande porque as câmaras de 80, as câmaras de 90, as câmaras de 2000 foram boas. E com isso os vereadores foram bons, são ex hoje, mas no meu coração são todos vereadores. Em 14 de novembro, Santana de Parnaíba completa seus 435 anos de história. E a nossa Casa de Leis, seus 390 anos. São poucas as municipalidades no Brasil que comemoram quase 4 séculos de sua existência. Isso nos leva a fazer um exercício interessante. Podemos perguntar, o que viu a Câmara de Santana de Parnaíba ao longo de sua história? A ampliação e a ocupação de todo o território nacional, a sucessão de ciclos econômicos, o crescimento populacional, as mudanças na sociedade ou ainda, com o que contribuiu a Câmara de Santana de Parnaíba ao longo de sua história? A resposta a esta pergunta nos honra e nos envaidece. Desta Câmara, nascida em 1625, fizeram parte homens cuja coragem contribuiu para o Brasil, para que se transformassem em um dos maiores países do mundo, camaristas ou vereadores. Essa mesma coragem de ontem guia-nos nesta Casa de Leis que trabalha diariamente e não poupa esforços para transformar nossa Santana de Parnaíba numa cidade mais igualitária e justa. Desejamos, nesta data tão significativa para todos os parnaibanos,
que Santana de Parnaíba, cuja ação de seus filhos foi decisiva para a história do Brasil, seja sempre senhora do seu destino e que esta casa possa, como antigamente, elevar o nome da cidade e contribuir para o crescimento de São Paulo e do Brasil. Em seus 390 anos de existência, esta Casa de Leis testemunhou e participou de momentos históricos, relevantes e transformadores. Passamos pelo bandeirismo, pelo Império, pela abolição da escravatura e chegamos à República. Presenciamos o romantismo dos lampiões, a chegada da energia elétrica, da Revolução Industrial, das telecomunicações, da era cibernética e chegamos à globalização com a era digital. Crescemos como cresceu a dimensão do nosso país. E continuaremos a crescer, assim como nossos antepassados, desbravando horizontes e trilhando sempre novos caminhos, sempre em busca de uma cidade melhor.